Olá família, chegamos! Graça e paz, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos! Glória a Deus, louva a Deus pela vida dos amados. Vamos que vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Obrigado por vocês que já começaram aí nos comentários. Obrigado por vocês aí que têm estado conosco nessa caminhada. Estarmos aí propagando a palavra da graça de Deus, tá bom? Eu espero que o som esteja legal aí. Eu estava resolvendo umas questões na cidade e aí cheguei agora, nem testei nada. Tô entrando aqui agora ao vivo. Vamos que vamos, glória a Deus. Gustavo Miranda, falando da graça, forte abraço. E a todos vocês aí que estão aí ligadinho aqui no Elson Jesus, nosso canal oficial aqui, tá bom? Que ainda não é inscrito, se inscreva aí, Elson Jesus /MGV. Vamos ao quadro Mente de Cristo. Vamos ativar a mente de Cristo, vamos pensar nas coisas que são do alto. Adriana, Maria, sejam todos bem-vindos, tá bom? Enquanto vocês estão aí comentando aí, eu quero estar dando início a esta mensagem. Querido, esse é o tema, vocês já viram aí. Autoridade de Deus. Autoridade de Deus. Nós sofremos, né, no sistema religioso. Meus amados, eu faço de tudo para não ficar falando essa coisa, porque fica muito taxativo, né? Sistema religioso tradicional. Mas não tem jeito, porque a palavra em si, ela confronta o sistema religioso. Algumas pessoas falam assim, mas vocês falam muito do sistema religioso. Mas não somos nós que falamos, a própria palavra de Cristo, ela por si só, ela já condena o sistema religioso. Então, por mais que eu não fale aqui sistema religioso, aos ouvintes que são do sistema religioso, eles vão meio que se incomodar, né? Se ofender, mas eu espero que eles não se ofendam, mas que sejam transformados pela palavra, não do irmão Elson, não dos irmãos que pregam a graça, mas pela palavra deste Cristo maravilhoso, desse Cristo ressuscitado. Tá bom, queridos? Então assim, por mais... a gente não vai aqui dar nome de pastores do sistema, falar de pessoas. Não é nada pessoal, eu não tenho nada contra, não é nada pessoal. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que tem que direcionar a nossa vida, ranger a nossa vida, que rege a nossa vida, é o amor de Deus. O amor ágape de Deus, né? O amor incondicional de Cristo em nossas vidas, ele precisa se manifestar através do povo de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 14, ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição, né? E o mesmo Paulo, falando aos Romanos, ele disse: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. Eu nunca vou conseguir pagar, eu preciso sempre continuar em dívida contigo. Ou seja, eu preciso te amar sempre, suportar em amor, me sujeitar em amor, entendeu, amados? Jesus, ele disse que o cumprimento da lei era justamente o amor, quando ele disse que resumia a lei em 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, queridos, algumas pessoas da religião dizem: esses irmãos parece que não amam ninguém, porque fica batendo na igreja X ou na igreja Y. Não. Pelo contrário, é porque nós amamos que falamos aquilo que é uma verdade de Deus, para que vocês sejam, de fato, transformados e vivam, de fato, a plenitude da graça do Pai. É porque amamos que muitas vezes suportamos calúnias. É porque amamos que muitas vezes eu perco as minhas amizades por causa deste evangelho. É porque amamos que muitas vezes
nós não somos mais queridos de alguns como éramos antes quando estávamos no sistema religioso. É porque amamos, tá bom, querido? Então que fique bem claro isso. Paulo disse que se fosse para agradar os homens, ele não seria servo de Cristo. Então, nós precisamos, primeiramente, claro, amar a Cristo, a sua palavra, e com amor a gente vai transmitindo essa mensagem que, por certo, liberta e transforma as vidas. Eu vou falar desse assunto hoje, a autoridade de Deus. Eu peço a atenção dos amados nessa questão. O sistema religioso, ele nos oprimia, porque os líderes religiosos, eu não vou generalizar também, tá bom? Eu já passei por pessoas, meio de pessoas, líderes religiosos, pessoas super do bem, pessoas amáveis, pessoas que cuidavam de pessoas. Mas no fundo, sempre tinha aquela questãozinha. Olha, eu sou autoridade de Deus. Então a última palavra não era de Deus, era, como eles dizem, a última palavra ali do meio da igreja, né? Era do pastor. Então era ele que ditava as regras. Bom, se fosse para ditar as regras na graça, ninguém ministrava graça, porque só Cristo, ele tem autoridade. Só Cristo, ele é de fato o cabeça do corpo que é a igreja. Agora, para falar de autoridade espiritual, como o sistema religioso fala, eu vou trazer esse assunto para a gente aprender um pouquinho, porque eles dizem assim, eu sou autoridade espiritual sobre a sua vida. Eles gostam de dizer assim, eu sou seu pai na fé. Eu sou uma autoridade porque o meu pai era pastor, eu sou parente de pastor, sou filho de pastor, os meus avós eram pastores. E a primeira coisa que eles falam é o seguinte, um exemplo, né? Esse pastor Elson aí, ele veio de que igreja? Ele é de que convenção? Quem foi a autoridade que lhe autorizou? Eu lembrei quando o nosso irmão Geraldo Moraes esteve aqui na Bahia a primeira vez, se não me engano, 2017. Ele estava aqui dando uma palavra abençoada, uma multidão aqui ouvindo a palavra. E aí teve uma autoridade espiritual que se levantou no final da reunião, chegou para Geraldo Moraes, apontou o anel de teologia, de doutorado, não sei o quê, e disse, eu sou uma autoridade há mais de não sei quantos anos, e você, quem você é para trazer essa palavra, para dar essa mensagem, quem é você? Geraldo deu um chega para lá nele e colocou ele no lugar dele. Eu sei que esse povo pegou uma Kombi que veio cheia de gente para ouvir a mensagem e saiu espumando e foram embora. Por quê? Porque eles querem isso, querem ser autoritários, né? Querem mandar, manipular, querem dizer que são constituídos por Deus, ungidos do Senhor, que é uma autoridade espiritual, uma autoridade eclesiástica. E chamar um bispo do sistema de pastor é uma ofensa. Chamar um pseudo-apóstolo de pastor, né, ou de um cargo menor, é você comprar briga. É como um famosão certa feita numa rádio que ele tem, ou tinha, não sei. Alguém liga e diz assim, pastor, é isso. Ele diz, pastor não, apóstolo. Olha que soberba, amados. Paulo, quando se apresenta em suas cartas, você vê Paulo, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Paulo nunca coloca uma dispensação, Paulo nunca coloca um dom de apóstolo, né, que quer dizer enviado, à frente da sua pessoa. O vosso irmão Paulo, né, quando ele chega mais Barnabé, em determinado lugar onde as pessoas, se não me engano foram em Atenas, na Grécia, se não me falha a memória, e pegaram ele, jogaram e disseram, os deuses desceram entre os homens, e já queriam ali sacrificar em prol de Paulo e Barnabé. Paulo disse, não, pare, nós somos homens sujeitos, nós somos homens como vocês. Então, queridos, observe que os apóstolos nunca tiveram
esse egoísmo, né? Esse orgulho, essa presunção, essa prepotência de se intitular, porque eu sou, porque eu... Tem uns que não gostam de ser chamado de pastor mais não, viu, gente? Eu sou reverendo. Reverendo, oh glória. Chega baba. É porque eu sou o reverendo. Eu sou um reverendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Outro dia saiu aí um pseudo pregador da graça. Ele tá por aí, vocês conhecem. Dizendo ele que ele era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele tinha os cinco dons. No mínimo ele dizia também que era o vice-espírito santo. Então, olha que orgulho, mano. Então, pra que isso? Se nós temos um dom pela graça do Pai, louvado seja Deus, é para a edificação da igreja, cada um cooperando com o dom que o Pai liberou, para que o corpo seja edificado. Olha, para que isso? Eu sou aquilo. Vai para debaixo da terra, vai receber os 7 palmos de terra, né? Na cara, do mesmo jeito. Não vai levar riqueza, não vai levar medalha, não vai levar título, não vai levar diploma pastoral, não vai levar placa da denominação. Sei lá, alguns podem até levar, querer colocar no caixão, do jeito que são. Então, queridos, autoridade. Olha lá. Substantivo feminino, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar e de fazer obedecer. Entidade que detém esse direito ou poder. Então, a definição de autoridade. Então, quem é a autoridade sobre as nossas vidas? É um pastor? É um homem? Nesse sentido? Não. Alguém que tem o direito, o poder de ordenar, de decidir, de atuar e de fazer obedecer. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz que é Ele que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Filipenses, acho que é 2,13, se não me falha a memória, 2,13. É Ele que opera em nós, tanto o querer como o realizar. A palavra de Deus diz que todas as coisas estão debaixo do seu poder. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o cabeça e o principado de toda potestade, de todo poder, de todo principado e de toda potestade. Ele é o cabeça. Então, querido, quem é a autoridade sobre as nossas vidas? É um pastor? É um homem? Claro que não, amado. É Deus. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Porque a palavra dele que é viva, que é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Eu reconheço ele como uma autoridade. Nós, o povo da graça, reconhecemos sim o Cristo ressurreto como autoridade sobre as nossas vidas, nesse pacto que é o pacto do Espírito. Agora, eu quero falar uma autoridade secundária aqui, olha. A autoridade pessoal. Vamos falar de uma autoridade pessoal. A autoridade pessoal é aquilo que vai te fazer ser lembrado e ter mais credibilidade, mesmo no ambiente profissional. A autoridade pessoal é aquilo que vai te fazer ser lembrado e ter mais credibilidade. Você tem propriedade. Você tem moral. Nesse sentido, os ministros, nós que temos este conhecimento pela graça e bondade de Deus, nós temos esta autoridade que veio do próprio Deus. Nós temos esta capacidade para tapar a boca dos contraditores. Então, queridos, você que conhece a palavra da graça, que teme, que recebe no teu espírito, você sim é uma autoridade constituída
por aquele que é o cabeça da igreja. Não autoridade no primeiro sentido, no sentido de mandar, de decidir, sabe? De ordenar, porque aí só Deus. Mas autoridade nesse sentido pessoal, de ter credibilidade, sabe? De passar confiança, segurança, propriedade em um assunto. Por exemplo, um professor acadêmico, um professor de matemática, ele é uma autoridade. Um médico que exerce sua profissão com excelência, que é reconhecido, que tem os seus méritos, tá? Não que tenhamos méritos próprios, eu vou chegar lá. Mas que estudou, que se dedicou, ele é uma autoridade da área. É alguém que conhece, é alguém que pode discutir, que pode debater, que pode mostrar, que pode provar cientificamente. Perceberam, amados? Então, eu não posso dizer que eu sou uma autoridade em uma área que eu não domino, que eu não tenho credibilidade. Então, imagine um exemplo. Eu não entendo nada de medicina, um exemplo. Então, como é que eu vou pegar e vou receitar para alguém? Ah, você vai comprar isso, você vai se medicar assim, assado, porque eu conheço. Você conhece o quê? Você é autoridade na área? Deixa isso para quem conhece. Entenderam, amados? Mas os pastores, os anciãos, os líderes religiosos, eles querem ser uma autoridade espiritual sobre o povo de Deus. É porque Deus falou comigo intimamente nesta madrugada. É porque Deus me revelou em sonho. Aí vai depender das ramificações e das religiões, né? Tem uma que é o profeta, tem uma que é o pai de santo, tem uma que é o ancião, tem uma que é o pastor presidente, tem uma que é o padre. Então, cada religião vai ter um líder que diz que é uma autoridade, né, maior, que todo o povo tem que estar submisso a ele, porque para Deus falar com você, não com você da graça, para Deus falar com o povo, tem que passar por eles. Por quê? Porque eles seguem um modelo sacerdotal mosaico. Por isso que eles não querem, amado, eles não querem largar o osso. É claro que esses homens, por mais que eles creem nessa mensagem, por mais que eles ouçam essa mensagem, vai dizer, rapaz, não é que esse menino está certo? Eles não vão se submeter, porque são lobos cruéis, lobos vorazes, são mercenários, trabalham por dinheiro, trabalham por salário e usam os textos isolados. É porque digno é obreiro do seu salário, eu sou pastor, você tem que me bancar. Ô glória, porque eu sou autoridade sobre a sua vida. Não são autoridades coisíssima nenhuma. Primeiro que eles não têm moral, eles não têm credibilidade. Tinha quando nós tínhamos os olhos vendados. Eles tinham autoridade sobre as nossas vidas quando nós éramos cegos lá na religião. Nos enganaram. Mas hoje não. Eles não têm credibilidade sobre as nossas vidas. Eles não são autoridade sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, na sua época, ali no primeiro século, o apóstolo Paulo foi uma autoridade de alguém, né, que foi constituído por Deus para lançar o fundamento para a igreja, para apresentar o fundamento para a igreja. Então, olha o que o apóstolo Paulo, ele fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 8. Pois ainda que eu me englorie um tanto mais da minha autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Então Paulo estava dizendo, olha, o Senhor nos deu uma autoridade, não para destruir, mas para edificar. Então Paulo disse, eu não me envergonho. Eu estou debaixo de uma autoridade, Paulo falando, não de Pedro, não de Tiago, não de João. Paulo estava dizendo, eu estou debaixo da autoridade do Cristo ressuscitado. E este, que é a autoridade maior, que é o cabeça da igreja,
esta autoridade suprema, ela me capacitou, ele me instruiu, me habilitou para ter credibilidade, para ter moral e ser uma autoridade em um assunto que eu irei falar. E era isso que Paulo falava para a igreja. Paulo era uma autoridade constituída por Deus para ministrar graça aos seus ouvintes lá no primeiro século. Então eu posso dizer sim, que eu conheço pessoas que são autoridades, que têm credibilidade, que conhecem a palavra de Deus, que com as suas mensagens me edifica. E se eu também estou te edificando com essa palavra do Cristo, que é o cabeça, então eu posso me colocar como alguém também que foi habilitado e que tem uma credibilidade para falar das grandezas de Deus mediante o evangelho da graça de Cristo. Amém? Vocês estão compreendendo o raciocínio? Ser uma autoridade é alguém que tem propriedade no assunto. É alguém que conhece, é alguém que discorre, alguém que fala, alguém que entende. Ser autoridade não é ser autoridade da igreja, não é manipular a igreja, não é mandar na igreja. Pedro disse o contrário, olha, apacentai, Pedro já falava para o seu público. Apacentai o rebanho do Senhor. Não por força, não por torpe ganância, mas voluntariamente. Entenderam, amado? Porque eles são a herança do Senhor. Então Pedro já dava essa instrução. Por mais que Pedro foi constituído ali como primeiro apóstolo, Pedro não estava se utilizando de um dom, e hoje é cargo mesmo, ou função hoje nas igrejas. Pedro não estava se utilizando de um dom para dizer, olha, eu sou o apóstolo, o primeiro que Jesus de Nazaré chamou, e vocês estão subalternos a mim, porque eu sou uma autoridade sobre vocês. Não, Pedro não fez isso. Pedro disse, apacentai aí o rebanho do Senhor, que estão entre vós, o qual eu também sou presbítero. Era a linguagem deles, era a concepção ali da formação da igreja. Então, Pedro se coloca como servo, como alguém que iria servir. Paulo disse também na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 11, versículo 2, eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Eu não estou zeloso de vocês para dominar vocês, para manipular vocês, para mandar na vida de vocês, porque quem manda, quem direciona, quem edifica neste novo pacto é o Espírito. Não existe, escute aqui, ô meu irmão, você que entrou aí pela primeira vez. Ô pastor legalista, você não é autoridade espiritual sobre ninguém, rapaz. A autoridade espiritual já está dizendo, é do Espírito. Um comedor de farinha, um comedor de angu vai ser autoridade espiritual sobre a vida das pessoas? O problema é que muitos se sujeitam a essas pessoas, abraçam essas pessoas e não dão um passo na vida sem que essas pessoas digam, vá, vem, sente, levante. E é por isso que quebra a cara. Esses homens abusadores, esses ratos de púlpitos, esses mercenários, ladrões mesmo, é isso mesmo. Abusadores de mulheres, de meninos também, de criança. Você sabe do que eu estou falando? Por quê? Porque as pessoas o veem como autoridade divina, como autoridade espiritual. Não é porque esse homem aí, ele pode fazer o que ele quiser. E é por isso que, em nome de Deus, eles abusam de mulheres, abusam de crianças, roubam as pessoas, porque eles dizem, eu sou autoridade sobre a sua vida. Não é nesse sentido de autoridade. Autoridade é se vocês tivessem conteúdo para apresentar e edificar o povo de Deus, para demonstrar, para ensinar, para corrigir, para mostrar, apresentar com argumentos bíblicos e principalmente coerentes com a graça de Deus, aquilo que nós somos em Cristo Jesus. A autoridade nós usamos da palavra para dizer, igreja do Senhor, vocês, igreja, nós, igreja, estamos limpos, sem mácula, sem ruga, estamos perfeitos em Cristo, nós temos autoridade do Senhor para dizer essas palavras, espíritos aperfeiçoados, salvos para sempre.
Nós temos autoridades do Senhor para dizer que você não é um pedaço de carne. Você não é, sabe, um quilo de filé mignon, não. Você é um espírito revestido de carne. Isso é ter autoridade de Deus, mediante o conhecimento da palavra, para edificar a igreja. Autoridade é dizer que dízimo nunca foi dinheiro. Autoridade é dizer que Deus nunca esteve no monte esperando ninguém, porque Ele habita em nós. Autoridade é ter propriedade, é ter conhecimento, é ter a aprovação do Espírito para dizer que a obra que Cristo fez foi perfeita, perdoando os judeus, tirando o pecado, a transgressão da lei que estava sobre o judeu e aproximando todos os filhos, todos nós, tanto judeu quanto os gentios. E hoje não existe mais nem judeu e nem gentio, porque todos nós somos da família de Deus, os filhos, aqueles que foram predestinados em amor, e os espíritos que estiveram com o Pai e hoje estão participando da carne e do sangue. Autoridade não é ler o Salmo 23 e dizer: o Senhor é meu pastor, nada te faltará. E em cima desta palavra eu digo: agora pega um envelope, faça um sacrifício, faça um desafio, mata seu Isaac, pode até matar sua Rebeca também. Matar a Rebeca não, né? Que aí vai ter gente querendo matar a esposa. Mas é isso que eles fazem. Ah, porque seu marido não quer conta com Deus, então deixa ele lá, ele vai pro inferno sozinho. Você, ó varô, você é de Deus, você vai pro monte com o pastor buscar Jesus. No monte buscar Jesus com o pastor? Sei não, viu? Ah, aquela mulher é pombagira, deixa ela lá, você é um varão de guerra, você tem que estar na igreja 24 horas pagando o preço para não perder a salvação. Ah, é? Vai deixar sua mulher solta e fica dentro da igreja. Cuida da sua esposa, porque a igreja, ela já tem um marido, quem cuida dela é Deus. Cuida da sua esposa, porque da esposa de Jesus, quem cuida é Ele, a igreja que lhe pertence. Tá bom? Então Paulo disse, ó, pois, eu estou em 2 Coríntios 10, 8. Pois ainda que eu me englorie um tanto mais da minha ou da nossa autoridade, Paulo falando com aqueles que andavam com ele, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição. Não me envergonharei. Então Paulo disse, eu recebi uma autoridade, uma autorização, eu recebi uma aprovação de Deus para edificar a igreja. Por isso que Paulo disse, Gálatas 4, 19, eu sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Percebe-se que uma verdadeira autoridade de Deus, ou seja, alguém que tem um conhecimento da palavra de Deus, ele se importa em levar Cristo às pessoas e não trazer a si. Paulo disse, cuidado. Lucas escreve lá em Atos, né? Depois da minha partida, entrarão lobos no meio de vocês, do nosso próprio meio se levantarão alguns, que enganarão a muitos, apacentando o rebanho após si. Ou seja, não era para Cristo, era para eles. Paulo explicou isso muito bem no seu tempo. E hoje estamos nós, falando da graça de Deus. E assim como Paulo abriu os olhos da igreja lá na Galácia, assim como Paulo abriu os olhos das comunidades que ele fundou, assim estamos nós agora, como alguém que tem uma autoridade, uma credibilidade mediante o Evangelho, para abrir os olhos dos amados. A autoridade suprema sobre a sua vida é Cristo e não o homem, tá bom? Tem mais, irmão? Tem mais alguma coisa aí, irmão? Libera aí o manto aí. Libera o pão aí, vamos comer desse pão aí. Ah, vocês, viu? 2 Timóteo 2, 14 e 15. Acompanhe comigo. 2 Timóteo 2, 14 e 15. Lembra-lhes estas coisas, conjurando-os diante de Deus, que não tenham contendas de palavras, e de que nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. 15. 2 Timóteo 2, agora versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te como obreiro aprovado.
não ao homem, mas a Deus, que maneja bem a palavra da verdade, que é habilitado, que conhece a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Tá bom, amado? Você não pode ser motivo de descrédito. Você está em graça, conhece a palavra da graça, ministra a graça. Você não pode ter uma coisinha aqui para estar se envergonhando, alguém te apontando, sabe? Está dando um péssimo testemunho. Então, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. E não ter também do que se envergonhar, porque aí fica feio, né, irmão? Ah, eu prego a graça e BBB, eu conheço predestinação, eleição, e não precisa batismo, não precisa isso, e bababá, BBB, eu conheço a mensagem de Paulo e pam, e depois cachaça, droga, prostituição, promiscuidade, e depois vem com a cara mais relaxada e dizer, porque eu estou na graça. Aí fica feio também, né, irmão? Convenhamos. Tudo é lícito, nem tudo nos convém. Então uma autoridade, alguém que é habilitado, que conhece, que maneja bem a palavra da verdade, não tem do que se envergonhar. Tem mais? Tem. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, 14 e 15. 10. Tu, porém, falando a Timóteo, Paulo falando a Timóteo, tu, porém, tens observado a minha doutrina. A doutrina era de Paulo? Não, aqui Paulo defendia a doutrina de Cristo, o Evangelho. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento. Olha aí. Paulo estava dizendo que Timóteo estava observando a doutrina, a mensagem, porque Paulo tinha uma autoridade, credibilidade para falar do Evangelho. Timóteo estava observando tanto a doutrina que Paulo estava pregando, como também o procedimento de Paulo. Imagine se Timóteo estava olhando para Paulo e vendo Paulo dando um péssimo testemunho. Pelo contrário, ele estava ouvindo era Paulo dizer, olha, eu esmurro meu corpo, a minha carne, minha natureza humana, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Entenderam, amados? Tu, porém, tens observado a minha doutrina, o procedimento, intenção, importante. Timóteo estava observando a intenção de Paulo. Vocês precisam observar a nossa intenção que estamos ministrando, por que estamos pregando. Quando nós observamos a intenção desse povo aí fora, nós percebemos que a intenção desse povo aí... Ontem eu recebi um áudio aqui, que eu não posso nem colocar o áudio aí, né? Que é muito podre. Sistema religioso. Uma pastora do sistema religioso contando os podres dos gabinetes pastorais. E ela dizia, são mentirosos. Pregam, mas não vivem, que são hipócritas. Lá ela só está lá porque tem medo de Jesus voltar e ela ficar, ou de perder a salvação. Mas ela conhece os bastidores, a imundícia religiosa desses homens. Por quê? Porque ela sabe as intenções dessas pessoas. Então Paulo disse, você conhece a doutrina que eu prego, o meu procedimento e a minha intenção. Qual era a intenção de Paulo? Arrebanhar as pessoas ou levar as pessoas à mente de Cristo? Qual tem sido a tua intenção em graça? É duelar contra o irmão que tem um canal aí que tem mais inscrito? Eu vou pegar pesado agora. Qual tem sido a tua intenção em graça? É competir com os irmãos que já vêm pregando há 10, 15 anos? Eu falo por mim, eu não tenho nada com isso. Eu já aprendi e aprendo muito com os meus irmãos que ministram, tanto aqueles que já ministram há mais de 10, 15 anos, como aqueles que estão chegando agora, que estão começando a ministrar agora. Amado, nós aprendemos com tudo, irmão. O sábio Salomão, ele observava até uma formiga lá trabalhando, ele dizia, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele via que não tinha liderança, mas eram todos organizados. Então nós aprendemos com tudo. Até o sistema religioso podre nos ensina, sabia? Nos ensina a sermos diferentes e não proceder da mesma forma que eles, tá bom? É isso aí, aprendendo todos os dias. Todos os dias vamos aprender. Geralmente eu não postava muita mensagem aqui porque, graças a Deus, nós temos aí vários irmãos que ministram a graça e cada um com seu conteúdo em graça. Então eu estava mais de stand-by. Mas eu estou me animando para isso, eu vou também cooperar com isso.
né? Vou todo dia na medida do possível, às vezes eu me ocupo, tenho que sair, filho pequeno, me organizando aqui, e pego a esposa e saio de resolver as coisas. Então, sempre temos algum tipo de ocupação, mas na medida do possível eu vou estar sempre falando aí também, deixando sempre uma palavra, para que aqueles que estejam chegando agora, estejam desenvolvendo e amanhã depois estejam aí também falando. Por quê, irmão? Porque você também tem autoridade de Deus para ministrar graça. O teu pastor no sistema religioso diz, não, você não pode falar porque você não é autoridade. O irmão Elcio não pode pregar, porque ele não é pastor. O irmão Elcio, desculpe, o irmão Elcio é pastor agora? Mas quem ungiu ele? Não pode, para o sistema não pode. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, chega a falar diferente, né? Então, para o sistema religioso, amados, a autoridade é o pseudo pastor que foi ungido por não sei quem, que ninguém conhece a vida deles no seu secreto, né? Mas, diante da igreja, ele é a autoridade de Deus. Não, irmão. Autoridade é você ter conhecimento do Pai e ter essa sede insaciável por Deus, ser apaixonado por Cristo. Fale, não te cales, mas fale a verdade de Deus. Então, o Timóteo observava tudo isso em Paulo. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé. Paulo vivia por fé, o justo viverá da fé. Paulo vivia uma fé genuína, não uma fé em um lenço, uma fé em uma toalha, não uma fé em coisa, a fé na palavra. Longanimidade, amor, perseverança, tudo isso. Olha as qualidades que Timóteo via em Paulo. A doutrina, o procedimento, a intenção, a fé, a longanimidade, ou seja, a paciência, né, de Paulo, o amor e a perseverança do apóstolo Paulo. 14. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem te fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Salvar a mente, salvar o entendimento da igreja, salvar a alma, né? Levar a palavra de fato que libertava de todo cativo religioso e legalista da época. Então isso é ter autoridade. E o povo da graça tem. Quem, irmão? Você e um meia dúzia aí que tem canal no YouTube da graça? Não! Todos aqueles que estão vivendo a graça de Deus de fato em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Eu não recebi autoridade de homem. Eu não recebi aprovação de homem. Porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado por homem, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Pegou aí? Paulo disse, eu recebi de Jesus. E aquilo que eu recebi, vos entreguei, vos ensinei. Então foi de Jesus que Paulo recebeu. Nós recebemos de Jesus, claro, por intermédio de alguém, mas foi de Jesus. Paulo é o meu apóstolo. Não, Paulo não é mais meu apóstolo. Paulo foi apóstolo lá da igreja no primeiro século. Né? Nós somos agora direcionados pelo Espírito. Estamos no ministério do Espírito. E no ministério do Espírito, não é o ministério de Paulo, é o ministério do Espírito. Tá? Lá foi o ministério de Paulo. Deus por Paulo. Agora é Deus mediante o Espírito, o seu próprio Espírito em nós. Agora, mediante o Espírito, Deus vai sempre levantando aí pessoas que vão recebendo, né, essa dádiva, esse conhecimento de disseminar, de falar, de propagar a mensagem da graça. Mas o ministério é do Espírito. Aprendemos com homens, mas não de homens. Pega aí. Aprendemos com homens, mas não de homens. Você aprende com o irmão Elcio, com o irmão Messias, com o irmão Geraldo Moraes, com o Cristiano, com o Alexandre Marques. Eu estou falando o nome de alguns aqui, né, que eu tenho mais contato, sim, conheço. Você aprende com os irmãos que postam textos nas redes sociais. Você aprende aí com os irmãos que criam aqueles grupos de estudo no WhatsApp. Você aprende com homens, mas não de homens. Porque para aprender é só do Espírito. Porque nós estamos no ministério do Espírito, tá bom?
Quem recebe? Ô, terra lamaçúria. Tem mais, irmão? Tem sim. Tem sim, olha lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Olha o que Paulo disse. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos. Olha aí. 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa de nós como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Paulo. Não. Vem de Pedro, não. Tiago, não. De Jesus de Nazaré, não. De Elcio, não. De Geraldo, não. De Messias, não. De Cristiano, não. Do irmão que prega ali no canal, não. Daquele irmão que tem igreja, não. A nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou, nos habilitou para sermos ministros. Ministro é quem ministra de um novo pacto, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra que é a lei, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus já capacitou ministros para ministrar a mensagem da nova e eterna aliança. Nova para os judeus, porque Deus removeu a primeira aliança, a velha, e estabeleceu a nova. E da única e eterna aliança para aqueles que não são judeus. Porque nós não recebemos nova aliança. Quem recebeu a nova foi aqueles que estavam debaixo da velha. Nós já nascemos debaixo de uma aliança eterna, de um evangelho eterno, de um evangelho universal, que abraça todos os povos, porque todas as coisas convergem, congregam em Cristo. Todas as coisas se voltaram para Cristo. O próprio Cristo se sujeitou a Deus, por isso Cristo é Deus que está sobre tudo e sobre todos, bendito eternamente. Amém! Amém, irmão? Eu ouvi um glória a Deus aí? Desculpa aí, tá, irmão? Eu me empolgo. Então, queridos, autoridade, aquele que manda, aquele que governa, aquele que direciona, aquele que edifica, aquele que dita as regras, aquele que nos guarda, aquele que nos conduz, é só Deus. Alguém que tem uma autoridade, que tem credibilidade, que tem moral, sabe? Uma irmã me ligou hoje assim falando, pedindo assim algumas informações acerca do evangelho, e ela dizendo, eu tenho idade para ser sua mãe, tenho 60 anos, mas eu reconheço em você, ela citou o nome do irmão Geraldo também, eu reconheço em vocês o conhecimento que vocês têm, a autoridade que vocês têm no assunto, entenderam, amado? Não se preocupe não, nós não vamos ficar aqui, eu sou autoridade porque o irmão disse que eu sou autoridade. Não, nada disso, não existe essa vaidade no nosso meio. É só questão de reconhecimento. Eu congrego pessoas que se reúnem comigo e as pessoas veem uma credibilidade, veem uma moral, né? Observa a fé, a intenção, né? Observa a doutrina que eu tenho pregado, comportamento, então eu tenho credibilidade e as pessoas me veem nesse sentido, tá, amado? Ó, bem aqui, ó. Nesse sentido de ter uma autoridade sobre, não eles, mas no assunto, a saber, o Evangelho de Cristo Jesus, tá bom? Graça e paz. Vou ali, em breve estaremos de volta. Tem uma mensagem aí antiga que eu vou postar novamente aí, talvez amanhã, eu não sei ainda, mas é uma mensagem aí que, para aqueles novos que estão chegando agora, é de suma importância estar acompanhando algumas mensagens aí de mais de um ano atrás, que tem um esclarecimento muito bom. E outra coisa que eu vou deixar bem aqui para os amados é o seguinte, quando vocês ouvirem algumas mensagens, eu vou falar por mim, algumas mensagens minhas antigas aí, porque no canal aí nós temos várias mensagens, acho que eu já tenho aí quase 150 mensagens. Então os outros irmãos, tem irmãos aí que tem mais de 300 mensagens. Então, você, olha irmão, eu vi você falando em uma mensagem há um ano atrás que era assim, e agora está dizendo que é assim. Queridos, preste atenção.
Nós estamos a cada dia evoluindo, é o que eu falei, nós estamos aprendendo com Deus, sempre. E sempre Deus vai estar trazendo um assunto, um entendimento aperfeiçoado. Então, eu particularmente, mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, olha irmão, há um ano atrás eu falei isso acerca desse assunto, mas revisando aqui, vamos melhorar esse sentido aqui, vamos estudar mais, pesquisar mais, vamos ter mais propriedade nesse assunto. Olha, não era assim não, é assim, ó. Não é vergonhoso não, tá bom, irmão? Então, porque eu vi, um outro dia mandaram uma mensagem, acho que foi do irmão Geraldo, pegaram uma mensagem antiga dele, mandaram pra mim, porque o irmão Geraldo aí tava dizendo que isso e aquilo e agora tá dizendo diferente. Eu falei, glória a Deus, o irmão está evoluindo, e eu também, e nós precisamos evoluir. Tá bom, amado? Então nós não ficamos presos lá aos primeiros passos na graça. Estamos crescendo a cada dia. Estamos avançando a cada dia para o que é perfeito. Se você observar todas as mensagens da graça de todos os pregadores, acho que há 3 anos atrás ninguém dizia que diabo nunca existiu. Hoje a maioria, nós já temos esse consentimento, né, conhecimento, essa propriedade, essa autoridade, tá, amado? Para mostrar por A mais B na Bíblia, nas Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, que nunca existiu um ser espiritual. Mas nós começamos lá atrás falando, não, existiu, mas foi destruído, bababá. Mas a nossa mente, a mente de Cristo foi ativada, estamos crescendo, evoluindo. Hoje fica muito mais fácil alguém chegar e abrir um canal aí e começar a pregar graça. Porque hoje ele vai ter conteúdo de vários irmãos para aperfeiçoar, melhorar e falar da graça de Deus. No passado não, era mais difícil. Tinha um ou outro cheio de fermento que os irmãos tinham que se virar para estar tirando ali os fermentos para estar tentando passar a mensagem. Hoje, glória a Deus, está melhor. Né? Já temos vários canais aí, vários irmãos ministrando. Você pode aí pesquisar, não vai comer qualquer coisa, vai ali, peraí. Tá fugindo aqui da doutrina da graça de Cristo? Calma aí, vamos lá, e aí nós vamos crescendo, tá bom? Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Graça e paz, compartilha aí, divulgue aí e vamos que vamos.